só fazer bem rapidinho, acho que... Boa tarde a todos, estamos aqui para o primeiro episódio do podcast Café com Canela. Eu me chamo Roger Bueno. Meu nome é Gabriel, eu sou designer da Celar, design de marcas e de interface. E o meu nome é João, eu faço parte do time de suporte e de vendas da Celar também. Muito legal. Eu sou o Roger, fundador da Celar, e nós vamos dar início aí, esse episódio, trazer vários temas aqui de empreendedorismo, desenvolvimento pessoal e temas também sugeridos pela audiência, né? Então, se você quiser sugerir alguma coisa, fique à vontade, é sempre muito bem-vindo. E aí vamos falar hoje um pouquinho sobre como surgiu a ideia de desenvolver esse podcast. E aí, você quer colocar aí, Gabriel, de onde surgiu, por que a gente chegou nesse... Cara, ultimamente tá tendo essa onda de podcasts, assim, viralizando muito, e a gente tá sempre surfando nesses hypes, né, que estão viralizando mais. E aí, como a gente tá vendo muito essa questão de empreendedorismo em alta, com podcasts em vídeo, aí surgiu essa ideia pra gente fazer também, porque aqui na região, principalmente, não tem essas coisas. E aí, há uns 2 meses atrás, surgiu essa ideia, aí já me veio na cabeça de criar um logotipo, criar as coisas. Aí eu comecei lá a desenhar, e a ideia foi tomando forma. E hoje a gente tá colocando isso pra vida, assim, na verdade. Exatamente. E nosso objetivo na Celar, né, é levar visibilidade para o aplicativo para a gente conseguir cumprir o nosso propósito, que é levar clientes para os profissionais que a gente tem cadastrados lá. Então, o podcast, ele também é uma vitrine para isso. A gente vai conseguir estar trazendo aqui o aplicativo, apresentar ele, como funciona, atualizações, e o público vai conseguir criar essa interação maior. E, consequentemente, vai levar demanda de serviço lá para os nossos profissionais. Então, esse é o intuito também. Vocês devem estar se perguntando o porquê do nome Café com Canela, né? É uma história curiosa. A gente foi se encontrar uma vez no escritório para ter um brainstorm, assim, produzir conteúdo para, sei lá. E aí, caramba, um lugar novo, assim, e o pessoal tem um atendimento muito especializado lá, que eles levam café, levam água, assim. E daí esse cara aqui, Roger, ele pediu um café com canela. A gente sempre gostou muito de café, né? O mundo do empreendedorismo tem muito disso, né? O empreendedor, ele gostar muito de café ali para poder produzir bem. E aí Roger chegou com café com canela. A gente foi uma coisa nova, a gente nunca tinha visto. Quem me apresentou foi o garçom. Vou contar ainda mais a fundo essa origem. Vocês já foram os discípulos que partiram de mim, que eu agora estou querendo converter todo mundo para o mundo do café com canela. Mas vamos lá, tem um garçom lá, o cara, gente fina pra caramba, toda vez que a gente vai, resenha, assim. E aí ele falou que ele atendeu um cliente uma vez, que o cara é bruto, grosso, assim, para não dizer grosso, né, como ele gosta de contar. E aí ele chegou pro cara, ele oferece para todo mundo o café com canela e ofereceu para esse cara, né, o cara lá da roça mesmo, cara. Aí ele, e você quer um pouquinho de canela no café? Ele, mas hoje já se viu canela no café? Não é mingau. Aí, e não aceitou, né? E aí ele oferece para todo mundo, ofereceu para mim também. Ele falou, você quer um café com canela? Eu não sou grosso, bruto assim, né? Sou mais Nutella, não, Nutella não. Mas assim, aí eu falei, vamos lá, né? Vamos ver, não tem nada a perder aqui, né? Vamos ver como é. Aí ele colocou um pouquinho de canela lá, botou o café por cima, meu irmão. Quando eu tomei aquilo, eu falei, pronto, é isso que eu quero pra minha vida. Entendeu? Eu agora, acho que todo mundo tem que tomar café com canela. Não faz sentido mais o café sem a canela. Você falou que é um energético natural, né? Então, eu fui pesquisando os benefícios dele. Ele também é um dos melhores energéticos, assim, naturais. E hoje eu faço pré-treino. Pré-treino agora é café com canela, meu amigo. Então, assim, sensacional. Recomendo também, né? Mais adeptos aí. Esse daqui foi... Aí depois apresentei para eles. Aí eles vieram agora já também mesma coisa. E deu origem ao nome do podcast, né? A gente também começou a compartilhar ali no Instagram da Celar também, nos stories. Aí algumas pessoas falaram que já tomaram café com canela. Também elogiaram muito, falaram que é muito bom. E aí, daí que parte o nome do nosso podcast. Nossa. Aí hoje, pra gente começar esse quadro, esse programa novo, né? Eu queria falar um pouco sobre esse livro que agregou muito na nossa vida, assim, de empreendedorismo em geral, que é o Ponto de Inflexão, do Flávio Augusto. Eu claramente um fã. E aí a gente queria falar um pouco sobre o que é que ele traz de interessante para que a gente consiga aplicar na nossa vida empreendedora e também trazer um pouco das nossas vivências, nossas interpretações da biografia do Flávio, do que ele passou aí nesse livro. Então, se o Roger puder começar.
Legal demais. Bem-vindo. O Flávio, inclusive, nem gosto de falar do Pão de Flexão, Flávio Augusto, não tem nada a ver comigo. Então, o Flávio, inclusive, assim, ele foi o que deu aquele gatilho, né, conhecer a história dele para começar a selar mesmo. Na época que eu estava ali buscando, né, o empreendedorismo sempre fez parte da minha vida, mas eu nunca percebi isso, assim, sempre era como uma coisa paralela, uma coisa que eu fazia acompanhado de outras coisas. Eu estava seguindo o caminho convencional, que é entrar numa universidade, se formar e tal, e aí eu vendia coisas, né, tinha Bueno Gourmet e tal, mas isso para mim sempre foi e na minha cabeça seria para sempre uma coisa paralela para fazer. E aí, um momento eu percebi que aquilo podia ser minha carreira, que era o que eu nasci para fazer, minha vocação, né? E eu percebi isso através da história do Flávio. Aí comecei a ler esse livro, Ponto de Inflexão, e assim, sensacional. O começo dele também ali com muita dificuldade. Aí se vocês quiserem também começar a introduzir esse início da história dele aí, pode ficar à vontade. Quer começar, João? Tá. Pegando um ônibus ali, já. Exato. Ele fala muito disso, né? De quando ele morava lá no Rio de Janeiro, e aí ele pegava o ônibus cheio, assim, acordava cedo, muito cedo da manhã. E assim, pelo que eu lembro, o trajeto até o trabalho era enorme, né? Era muito grande, assim. 4 horas, 2 horas, 4 horas e de volta, né? De ônibus. Nossa, e imagine você perder tanto tempo. E ele meio que surgiu essa indignação, né? De caramba, eu quero sair daqui. Eu vejo isso muito no Gabriel, às vezes. A gente vive isso. A gente o tempo inteiro. A gente se identifica demais, né? Exato, de você tá ali num meio em que não é produtivo, não é, sabe, que não tem, acho que, caminho, tá ali cheio, e aí ele falava dessa vontade dele de querer ser mais, de querer conquistar, de querer crescer, assim. E aí, como que ele começou? Ele começou vendendo relógio, não foi? Isso, exatamente. Ele ia buscar os relógios lá no Paraguai, trazia para vender, e ele falou, eu não perdia tempo não, ele tava aqui do teu lado, e aí, você tem relógio? Não? Quer comprar um relógio? Então assim, vendedor nato, Flávio Augusto. Então tipo isso, vende tudo, fácil. Então começou assim a carreira dele, de empreendedor, vendendo. E cara, a coisa que ele deixa bem claro é o seguinte, né? Como você trouxe aí, de que ele estava muito inconformado com a situação. Ele sempre fala isso, cara, a gente tem que ser muito grato ao que a gente tem. E ele sempre foi muito assim, porque ele, graças a Deus, tinha os pais dele, né? Tinha pai, tinha mãe, então é realidade de cada um, né? Tem gente que não tem isso. Então ele era muito grato ao que ele tinha, os pais dele dedicado a ele, a educação dele desde cedo. Ele conta também ali, quando ele estava tentando entrar na Marinha, né? Que foi uma das coisas. A gente não vai contar o livro todo, porque é bastante coisa, é uma história bem longa aí, né? São 40 anos da trajetória empreendedora, 30 e poucos anos, né? Que ele tem agora 50, completou esse ano. E aí, assim, são quase 30 anos, né, de uma caminhada empreendedora, então é chão. Mas ele fala do começo, quando ele estava tentando passar no concurso da Marinha. O pai dele vinha da Marinha já e tal. E aí ele fez a prova uma vez, reprovou. Aí, estudando, a mãe dele, né, que recebia... Ela trabalhava em 2 empregos como professora, e aí um desses salários ela pagava o cursinho, para ele conseguir se preparar para fazer esse concurso. E aí ela dava o salário inteiro, assim, sabe? Ele ia lá, estudou o ano inteiro, chegou para fazer o concurso, reprovou. Aí ele falou, não, eu não vou desistir, eu sei que eu consigo, vou estudar mais um ano, mãe. Beleza, e isso ele perdeu o ensino médio, perdeu 1 ano do ensino médio, né? Ao invés de estar estudando, estar na escola, ele preferiu ficar estudando para o concurso. Foi para o 2º ano de estudo do concurso. Estudando, reprovou novamente. E aí, perdeu mais 1 ano no colégio. E aí, os pais dele chegaram, então, Flávio, e aí? Eu acho que agora já deu para... Vamos voltar para a escola, você está perdendo muitos anos e tal. Ele falou, não, eu vou fazer de novo, vou tentar mais uma vez e eu vou passar. Mais uma vez, 3º ano, estudou pra caramba e passou. E aí, nesse momento, ele sentiu aquilo de, cara, eu consigo fazer qualquer coisa que eu quiser. Basta eu me esforçar o suficiente. Basta eu, assim, ele virava à noite, dedicação máxima. Nesse momento, ele entendeu o preço que você precisa pagar para você conquistar o extraordinário. Então, a partir disso aí, ele levou essa lição e foi a base, né, a fundação para ele conseguir se tornar o empreendedor que se tornou hoje. Então, sensacional. Inclusive foi daí que eu direi uma das maiores lições que eu já
Aprendi que é você não empurrar uma decisão com a barriga, porque enquanto você não toma ela, se você não tomar essa decisão agora, ela vai se desenrolar de uma forma bem pior lá na frente. É como se fosse aquela lei de Murphy, né? Tudo que tem de dar errado vai dar errado. Né? Não, se uma coisa tem que acontecer, não vai errado. Também, geralmente é quando vai dar errado. Da melhor forma possível. Aí é meio que isso, porque o que aconteceu foi que, eu acho que foi na Marinha, né? Foi. Quando ele foi pedir pra sair da Marinha, ele, na verdade, foi empurrando com a barriga, e ao invés de pedir, ele foi expulso. Então o que aconteceu é que, quando ele chegou pro pai e falou, pai, eu fui expulso da Marinha, não vou mais continuar lá. Eu não quero continuar lá. Aí o pai falou, pô, quem não quer, pede pra sair, não é expulso. Se você for expulso é porque você, enfim, você não se adequou ao que você queria. Ele não se identificou, né, com a Marinha, cara. Ele ficou ali, mas não se sentia parte daquilo, apesar de ter lutado muito, 3 anos estudando para conseguir entrar. Mas quando ele entrou, ele via lá como a cadeia de produção, né, ali, todo mundo ter que respeitar aquelas regrinhas, ter que fazer. E ele, o empreendedor, né, com aquele espírito de querer crescer, de querer ser mais, de querer fazer diferente, inovar. E a Marinha não permitia isso, né? Uma instituição tradicional e você tem que seguir aquele padrão ali. Enfim, ele não se adequou, mas não tinha coragem também de tomar essa decisão. Falar, não quero mais, não dá pra mim, porque ele não queria deixar os pais chateados e tal, todo o contexto, né? Mas a decisão acabou sendo tomada, né? Da pior forma mesmo, foi expulso. Tem muito de a pessoa ser responsável, né? Com si mesmo e com os outros, de não empurrar isso com a barriga, assim. Eu vejo que é muito comum por aí as pessoas fazerem isso, mas existe uma coragemzinha de você tomar a decisão e falar, não é isso aqui que eu quero, ser sincero ali com a outra parte e aí realmente mudar de caminho. Se não tá dando certo. Esse é um ponto sensacional, velho, porque isso aí é uma coisa que às vezes pega muita gente, porque a pessoa fica, não, eu tenho que perseverar e tal. Mas, velho, tem hora que você já viu que o negócio não deu certo, que o negócio deu errado e você tem que ter coragem, essa é uma palavra importante, para também desistir. Desistir, né, com inteligência também requer coragem. Você chegar e falar, olha, não dá, esse aqui é o limite, isso era o que eu estava disposto a arriscar e agora eu vou partir para uma nova estratégia. Então, é muito importante ter essa maturidade e é muito difícil também você ter essa coragem, porque a gente tende a entrar no comodismo, né? Não, tá legal aqui, qualquer mudança brusca assim assusta. Até para você desistir também vai mudar tudo. Você fala, eita caramba, e agora? E outra coisa, para você saber que você tá no caminho errado, você tem que ter um nível de autoconhecimento para saber isso, né? Porque se você não sabe para onde você quer ir, você vai acabar... Você não tá no caminho certo, né? Você tem que saber, primeira coisa, primeiro ponto é isso aí mesmo. Autoconhecimento, velho. É uma coisa difícil, eu acho que a gente nunca se conhece por completo. Eu acredito nisso. Sim, é verdade. A gente sempre tem mais o que descobrir de nós mesmos, né? Acho que até quando a gente for idoso vai ficar... Você fica... É isso. Mas tudo que a gente bota a nossa atenção cresce, né? Então, para a gente ter mais autoconhecimento, a gente precisa se preocupar em ter autoconhecimento. Acho que parte daí. Você tem que estar buscando autoconhecimento, senão da onde que vem? Tudo que você coloca teu foco, tua atenção, evolui. Isso é fato. Ultimamente eu tenho percebido que isso está fazendo a diferença. Tipo, acontece alguma coisa e eu reajo de uma forma com essa coisa. Aí hoje em dia eu já presto atenção. Por que eu reagi dessa forma? E aí eu entendo e sempre que acontece de novo eu percebo um padrão. E aí quando eu percebo, eu não reajo mais daquela forma. Só pelo fato de eu ter percebido, já meio que tira essa minha reação automática. Muito legal, que você já começa a se questionar, você já começa ali a trazer... Esse tipo de questionamento é importantíssimo. Por que eu reagi assim? Reagir assim foi legal? Será que eu devo reagir de uma forma diferente numa próxima vez? Então, esse tipo de caminho que você vai seguindo, isso se chama amadurecimento, né, cara? E conforme você vai treinando isso, com o tempo, esse intervalo em que você percebe por que você reagiu vai diminuindo a ponto de você não reagir mais. Você já sabe, na hora, assim, você já reage da forma certa que você jogou, né? Sim, exatamente. Para evoluir é isso aí, não tem... E tem muita gente, assim, que, cara, passam anos. Eu fico até impressionado quando eu vejo uma pessoa de 40, 50 anos cometendo erros, assim, fazendo coisas que você olha e fala... Mas como que a pessoa viveu tantos anos e não amadureceu, não evoluiu? Porque a pessoa não tem preocupação com isso, entendeu? Então ela comete os mesmos erros, de novo, até virar um hábito. O livro também maravilhoso, que pode ser aí um próximo, O Poder do Hábito. Então,
E assim, vira um hábito e a pessoa não consegue mais, ela sempre age daquele jeito. E isso impressiona, cara. Você fala, cara, como que não Como tem que é preocupação possível, em evoluir, em melhorar? E, agir dessa forma nessa idade, criança, você olha assim... fica assim, pô, erro bobo, assim, coisa boba. É. E falta de empatia, às vezes, eu não consigo entender, né? Mas, Uhum, voltando ao ponto de inflexão, é justamente sobre o ponto de inflexão que eu queria falar, de como ele fala sobre isso, né, que existe um ponto ali, tanto na hora eu acho que de sair da marinha, até de ele fazer o concurso, ou ele voltar para o ensino médio, tem esse ponto, assim, é um período de tempo que você tem duas rotas, e aí você tem que escolher uma ou outra. E aí? Pra terminar que a gente vai introduzir isso na matemática. Sim, A pronto. parte de cálculo. E aí ele chama disso, esse ponto de inflexão, essa coisa de que é o momento de coragem em que você tem que tomar a frente, escolher. Exatamente, aí. Como que a matemática se encaixa? Vou dar pra mostrar aqui o ponto de inflexão. O livro é todo baseado nisso, né? É todo baseado nisso. Cada capítulo ali é um ponto de inflexão na vida dele, um momento que era determinante. Poderia levar a vida dele para um caminho ou um outro totalmente diferente. Então, ele aborda dessa forma. Os pontos de inflexão, os momentos decisivos da vida dele que fizeram, de acordo com a decisão que ele tomou, né, com a decisão muitas vezes corajosa ali, que contra todas as expectativas, né, o que todo mundo esperava, assim. Por exemplo, né, esse caso que a gente falou da Marinha, né, pô, você já reprovou 2 vezes, você vai perder mais um ano de ensino médio para fazer de novo, então isso requer coragem, né, muita pressão em volta, seus pais ali cobrando, e ele muito jovem ainda, e mesmo assim tomou a decisão, corajosa, arrojada, e passou, entendeu? E ele traz isso depois quando ele começou a empreender também, então vários momentos assim decisivos que fizeram com que ele chegasse onde ele está. E aí pode trazer essa análise matemática do ponto de inflexão. É uma parada bem básica para não confundir. É porque quando a gente fala na matemática em ponto de inflexão, para relacionar, né, a vida dele, é meio quando a gente muda essa curvatura aqui da curva. Da curva. Então, por exemplo, a gente calcula uma coisa chamada derivada, que quando ela está negativa, ela aponta assim para baixo, quando está positiva, com o caminho dele para cima. Então, quando ela chega aqui, é justamente esse ponto que essa curvatura ela muda. A derivada muda de sinal. Isso mesmo. Muito legal. Tem algum nome da matemática para esse ponto ou é ponto de inflexão que fala? Isso, ponto de inflexão. Exatamente. É o ponto de inflexão. A gente calcula. A gente tem como calcular ele. O ponto em que a derivada é igual a zero. Segundo, né? Isso. Segunda derivada é zero. É o ponto de inflexão. Estamos aqui com matemáticos na aula de matemática. Show de bola. Então, com isso, nós terminamos aqui o nosso quadro, nosso primeiro episódio do podcast Café com Canela. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente vai dar sempre o nosso melhor aqui para trazer um conteúdo de qualidade, um conteúdo que agregue valor para a vida de vocês, que a gente possa compartilhar isso também. A gente espera muito que vocês tragam esse feedback, tá? Com ideias, com sugestões, com o ponto de vista de vocês também. Se a gente falar alguma besteira, pode xingar aí, pode falar também, porque nosso intuito é sempre dar o nosso melhor, é fazer com que a gente consiga trazer uma parada massa mesmo aqui, tá bom? E se gostarem, compartilhem com seus amigos, tá? E siga a gente também nas redes sociais, acelar.app, né? Isso. E nossos Instagrams pessoais também, o meu é o.gabriel.gomes. O meu é Roger Bueno, com 0 no lugar do O, no último E o meu é O Verdadeiro João. O meu é João Vitor. E é assim que me chamavam, sabe, na época do ensino médio. Isso é legal. Então, ficamos por aqui por hoje. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. Valeu. Forte abraço.